Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Arquivo Rosa. Mais um episódio aqui do nosso Arquivo do Reino. É um espaço que eu guardo aqui no meu canal com muito carinho para poder falar um pouquinho do amor de Deus para vocês. Não sou teóloga, não sou pastora, não sou líder de nada, de célula, de nada. Sou uma pessoa normal que estou aqui fazendo o ID que Jesus nos ensinou. Tá bom? Usando aqui o meu espaço para falar um pouquinho isso aqui, ó, do que eu tenho aprendido e que eu quero compartilhar com vocês. Hoje a gente vai falar de Atos 27, uma passagem aí famosa, né? É a ida de Paulo para Roma, quando ele enfrenta a tempestade. E aqui o contexto dessa situação é que um centurião tá ali, pega Paulo para poder levar para a Itália, né, para Roma, para apresentar para César. E eles têm que pegar um navio para poder ir para Roma. E não é um navio que faz esse tipo de transporte, é um navio de carga, que eles jogam lá os prisioneiros presos lá, aproveitam, né, a viagem para levar os prisioneiros de qualquer jeito lá. E é esse o contexto que a gente tem aqui. E já esse capítulo é bem grande, tem 44 versículos, então eu te aconselho a ler versículo por versículo, com calma, a palavra. Já teve outras vezes de eu ler uma palavra e eu senti uma coisa, me falar uma coisa, e depois eu ler de novo e me falar outra coisa completamente diferente. Então, pega aí na sua casa, no seu celular, uma Bíblia online, leia versículo por versículo, deixe que a palavra seja revelada a você. Não se apegue só ao que eu estou falando aqui, ao que você vê em uma pregação no YouTube, mas leia, se alimente dessa palavra, tá bom? Então, eu vou ler alguns versículos, não vou ler todos, porque é bem grande, como eu disse para vocês. E eu vou começar aqui com o versículo 10, que é quando Paulo fala pro centurião que a viagem não vai ser boa, né? Ele profetiza aquilo ali, que a viagem não vai ser boa, e realmente tudo que ele fala se cumpre. Paulo disse: varões, vejo que a navegação terá muitas perdas e prejuízos, não só na carga do navio, mas também em nossas vidas. Porém, o centurião dava mais crédito ao comandante e ao mestre do navio do que o Paulo dizia. Pensa comigo. O piloto era especialista, ele só fazia aquilo. O trabalho dele era aquilo. A experiência que ele tinha. Ele poderia prever, ver o vento para pensar, não, esse vento não está propício para viagem. Ele poderia ver a época do ano que estava. Ah, não, esse mês o mar está mais agitado. Ele tinha experiência. Ele era uma referência naquilo. E é claro que o centurião, se fosse eu, se fosse você, também ia dar ouvido para o piloto. Não ia dar ouvido para Paulo. Paulo era quem? Paulo era um prisioneiro. Era quem? Não era ninguém ali. Então, o centurião fez certo. Ele deu ouvido ao piloto, mas muitas vezes a pessoa pode ter experiência, ela pode ter sabedoria naquela profissão que ela tem, mas se ela não ouvir a voz de Deus, se ela não estiver debaixo do propósito de Deus, vai acontecer o que o Paulo disse aqui. Uma pessoa sem experiência conseguiu profetizar e prever o que ia acontecer naquela viagem. E aí no capítulo 18, ele fala assim, ele que eu falo é Lucas, que Lucas é que está escrevendo essa passagem. Ele estava junto com Paulo no navio, porque ele conta tudo com muitos detalhes. E ele sempre fala, nós fomos, nós fizemos, como se fosse ele e Paulo, né? Então no versículo 18 ele fala: mas, sendo combatidos por uma furiosa tempestade, no dia seguinte começaram a aliviar o navio. Aliviar aqui ele fala jogar a carga, né, no mar. Teve que foi perdendo as coisas no meio do caminho. E ao terceiro dia, com nossas próprias mãos, lançamos fora as aparelhagens do navio. E não aparecendo por muitos dias, nem sol, nem estrelas, assediados por uma grande tempestade, perdemos toda esperança de sermos salvos. Lucas e Paulo ali, ele fala nós. Então Paulo também estava perdendo a esperança. Eles estavam ali no meio do mar, sem sol, eles não conseguiam ver o sol, nem estrelas. Pensa, você está ali há quantos dias sem conseguir ver o sol, sem conseguir se direcionar, perdido, tendo que jogar. E, gente, muitas vezes durante a tempestade, durante o problema que você está passando, você vai ter que deixar coisas para trás. Às vezes essas coisas que você vai deixar para trás vai te ajudar a ir para frente. Entende? Então, não adianta você ficar... pensa, era um navio de carga.
Eles jogaram fora o que eles tinham de mais precioso, que não eram os prisioneiros ali, era uma carga. Eles tiveram que jogar fora para salvar as próprias vidas. Então, muitas vezes, você vai ter que deixar coisas para trás. Às vezes, é um namoro, né? Porque pensa, uma tempestade, eu creio que ela dá sinais que ela tá vindo. É um vento contrário, o céu vai escurecer. O piloto não percebeu os sinais, Paulo percebeu. E às vezes você tá aí e você tá vendo os sinais da tempestade que tá se aproximando. E você não quer enxergar, você não quer ver, você quer fazer igual o piloto, não quero ver essa tempestade. Eu sou experiente, eu sei o que eu tô fazendo, vamos, que esse prisioneiro tá aí, ó. Ele não tá querendo ir pra Roma. Ele tá dando a desculpa. E muitas vezes não é. E às vezes você tá vendo aí, ó, hoje você tá casada, mas lá no seu namoro você percebeu indícios que o seu namorado não seria um bom marido. Ele não tratava bem a mãe dele, ele não gostava de trabalhar. Às vezes você tá com um problema agora que deu sinais. Você que vai abrir uma empresa, por exemplo, uma sorveteria. Você vai abrir uma sorveteria no inverno. Não basta a fé. A fé não vai ser suficiente para você, porque você não tá indo contra os sinais. A sorveteria abre no inverno, as pessoas tomam bastante sorvete no inverno? Não, você vai ter que abrir o quê? No verão. Então também vai da sua sensatez. Não só da fé, não só Deus vai prosperar, não só isso. Não só olhar o vento contrário e falar, não, Deus está com a gente, vamos embora. Você vai ter que usar a sua sabedoria também. Só que todos ali estavam perdendo a esperança, já não tinha mais jeito, já não tinha mais solução. Mas Paulo era um servo de Deus. E às vezes na tempestade você vai ter que ficar em silêncio, ficar um pouquinho na sua, para poder conseguir ouvir a voz de Deus. E aí Paulo fala com eles, dá uma palavra de ânimo para eles, né? No versículo 22 ele fala assim: mas agora vos exorto a ter bom ânimo, pois nenhuma vida se perderá entre nós, mas somente o navio. Porque essa noite esteve comigo o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, e me disse: Paulo, não temas, é necessário que compareça perante a César, e veja que Deus te concedeu todos os que navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque confio em Deus, que acontecerá exatamente como me tem dito. Deus foi muito claro com Paulo, ele tinha um propósito para cumprir. E às vezes a gente está no nosso propósito, às vezes uma coisa que Deus colocou no nosso coração e as coisas começam a andar só errado, só errado, só errado. E aí você pensa assim, isso aí não é de Deus. Porque se for de Deus, tem que ir mil maravilhas. E às vezes não é. Fala para Jesus isso, que ele estava cumprindo o propósito de Deus, para ele foi tudo mil maravilhas. Fala para Paulo, que teve que passar, quase naufragou, quase morreu no meio do mar, para cumprir o propósito dele. Então, muitas vezes você vai estar cumprindo o seu propósito, a vontade de Deus, mas isso não quer dizer que você não vai passar por tempestade. Não quer dizer que você vai ter que jogar umas cargas fora. Você vai perder alguma coisa, não significa isso. Então, cumprir o propósito de Deus nem sempre vai ser dar tudo certo. Olha, Senhor, agora que eu sirvo a Deus, ó, só bênção, só vitória. Minha vitória tem sabor de mel. Infelizmente, gente, eu tenho que falar isso para vocês, que não é isso. No mundo tereis aflições. E aqui Paulo fala, tende ânimo. Precisa partir da gente também. E aquelas pessoas, a Bíblia fala que tinham 276 pessoas ali. Eles creram em Paulo, e Paulo creu em Deus. Olha só, a fé salva. Paulo, adiantou o anjo descer e falar com Paulo, olha, ninguém vai morrer. Paulo poderia falar assim, mas anjo, olha a situação. Olha o mar, a gente não vê o sol, não vê estrelas. Como que vai todo mundo se salvar? A gente perdeu carga, a gente está sem comer. Não vai ter solução. Paulo não fez nada disso. Paulo creu. E que nenhum, tinha 276, nenhum morreria. Então a fé, ela é uma chave essencial quando você está no meio da sua tempestade. Paulo virou líder daquele navio, ele virou o piloto daquele navio. Ele começou, agora na próxima passagem, ó, no versículo 34, ele fala assim, portanto, rogo-vos que comais algo, porque é conveniente para a vossa saúde.
pois não perecerá nem mesmo um fio de cabelo da cabeça de nenhum de vós. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus pela presença de todos e partindo começou a comer. Então pensa, Paulo estava ali cuidando de todos, lembrando eles, olha, comam, é para a saúde de vocês. Dando força, e porque Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Então Paulo não estava dando só um alimento físico, né? Não era só o pão. Ele estava dando esperança, ele estava alimentando essas pessoas de todas as formas possíveis, com o Espírito do Senhor. E aí quando fala que ele partiu o pão e deu graças a Deus, olha, Paulo conseguiu ser grato pelo pão que ele estava comendo, mesmo no meio da tempestade. Olha como que ele deixou pra gente várias coisas assim, simbólicas que a gente pode se agarrar. Olha como que ser grato pode mudar todo o cenário. Talvez hoje você não tenha o emprego dos seus sonhos, mas você corre atrás, continua, joga a carga fora, continua remando o barco, o navio, vai pra frente, continua. E seja grato pelo que você tem hoje. Graças a Deus que você ainda tem um emprego. Muita gente perdeu o emprego. Muita gente teve que fechar loja, empresa, por causa da pandemia. E você tem o seu emprego. Seja grato no que você tem, para Deus conseguir te dar coisas maiores. Você tem ar nos seus pulmões. Tem gente que está num leito de hospital lutando para respirar, precisando de um aparelho. Seja grato, você abre os seus olhos, você consegue ver tudo. Eu abro a janela ali do meu quarto, eu saio ali para fora da minha varanda, eu sempre... Às vezes eu posto até lá no Instagram o céu da frente da minha casa, assim... E eu olho aquilo, você fica assim, gente, obrigado, Senhor. Tipo assim, eu olho pro céu, eu não consigo imaginar como que as pessoas que não acreditam em Deus vivem, sabe? Porque como é que você vê uma coisa tão maravilhosa, tão perfeita, tudo no seu lugar, as árvores verdes, os passarinhos passando, aqui passa muito tucano. O tucano, gente, é lindo, o bico dele é laranja, e aí ele tem uma peninha na cauda vermelha, e ele todo pretinho. Aquele bicho é lindo demais. Todas as cores no seu lugar perfeito, sabe? E eu fico assim, gente, obrigado, Senhor, obrigado. E eu posso enxergar isso tudo. Eu tenho que agradecer a Deus. Tem pessoas que nunca viram e nem vão ver como que é um bico de um tucano, como que é lindo a cor, como que é um laranja vivo. Se você parar pra pensar, tem mais motivos pra você agradecer do que pra você reclamar. Você pode estar acordando aí, às vezes, no meio do caos, no meio da tempestade, como Paulo e essas outras 276 pessoas estavam, mas seja grato. Parta o pão com a sua família e seja grato. E aí, depois disso, eles conseguem avistar terra, o barco, ele fica preso ali numas rochas, e aí o pessoal, né, que estava ali levando os prisioneiros, pensa, se a gente se jogar no mar, os prisioneiros vão nadar e vão fugir. Então a gente tem que matar todos os prisioneiros e para a gente conseguir nadar para a terra seca. Só que o centurião, vendo que Paulo foi um homem usado por Deus, até aquele momento ali, tudo que Paulo falou, tudo que ele foi profetizando e que Deus foi falando com ele foi acontecendo, o centurião falou, a gente não pode matar os prisioneiros, porque Paulo é um prisioneiro e ele é um homem de Deus, ele não pode ser morto. Então, olha, pensa, por causa de um, Deus salvou todos daquele barco. Às vezes, esse aí, ó, esse Paulo aí, é você dentro da sua casa. Às vezes o seu pai, a sua mãe, eles não são convertidos, o seu irmão tá no vício. Eu não sei, às vezes você é casado, o seu marido não larga a bebida, não larga vício com a pornografia. E através de você, Deus vai salvar os seus familiares. A salvação, ela é individual, mas as pessoas elas vão ver o reflexo de Deus na sua vida e elas vão sendo convencidas. O Espírito Santo convence. Gente, uma grama de exemplo vale mais que uma tonelada de palavra, de teoria. Então você vai ser a luz aí da sua casa. Às vezes você vai ser o Paulo aí nessa situação, nessa tempestade aí, você vai ser o Paulo que vai, por causa de você, Deus vai livrar todos os outros. E Paulo só serviu para isso, porque Paulo chegou lá em Roma e César mandou matar ele. Ele poderia ter morrido lá no naufrágio, mas quis Deus que ele vivesse, que todos aqueles vivessem, que nenhum fio do cabelo da cabeça deles fossem atingidos. Então a vida de Paulo, ela já ia ser perdida. Paulo morreu, não teve saída para ele. No final, foi da vontade de Deus que ele morresse. Então, por que Paulo não morreu naquele naufrágio?
Pensa nisso. Deus usou ele para salvar aquelas outras pessoas. Pensa aquelas pessoas vendo que eles, cada um tinha o seu Deus ali, né? Que o Deus de Paulo, o que ele falava acontecia, o que ele prometia era cumprido. Quantas pessoas, né? Eu creio que todos foram salvos. Eu creio que todos foram convertidos. Não só salvos pela palavra, mas de vida, né? Mas pensa, você estava ali no meio do nada. A deriva, sem saber para onde você estava indo. Você conseguiu se salvar. E aqui no último versículo fala assim: e os demais que se salvassem, alguns com tábuas, outros com vários objetos procedentes do navio. Assim aconteceu que todos nós chegamos à terra firme, sãos e salvos. Você vai chegar ao final do seu propósito sã e salvo. Não tem tempestade que vai te parar. Você vai cumprir o propósito. O povo chegou, uns chegaram nadando, que fala que os que sabiam nadar foram primeiro, e aí os outros, né, se apegaram ali às tábuas, ao que sobrou do navio para conseguir chegar em terra firme. Todos chegaram. Olha comigo, pensa comigo, né? Às vezes você vai conseguir ir nadando, com mais facilidade. Às vezes você vai ter que se agarrar ao que sobrar para conseguir chegar. Mas você vai chegar. E não significa que você não vai chegar lá sem marcas, sem dores, sem feridas, sem traumas. Porque pensa, é um trauma você ficar à deriva no meio do mar. Mas você vai chegar do outro lado, você vai chegar no seu propósito. Por pior que pareça a tempestade, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E você vai chegar na ilha, você vai chegar em terra firme. Você vai passar por esse propósito. E lembre-se de comer. Não só o pão, mas a palavra do Senhor também. Lembre-se de se alimentar, como Paulo lembrou as pessoas daquele navio. E pensa que a tempestade é um lugar propício para Deus manifestar a glória dele. Foi naquele momento ali que o anjo apareceu, foi naquele momento que Deus prometeu e cumpriu, e foi naquele momento que aquelas 276 pessoas, num caminho que parecia não ter mais fim, todas foram salvas. Então Deus manifestou a sua glória ali. E hoje a gente pode ler, compartilhar e tirar bons ensinamentos do que está escrito na palavra dele. Aquilo precisou acontecer para hoje eu e você estar aqui escutando essa palavra e vendo o quão Deus é maravilhoso até nas tempestades. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de clicar no gostei, que isso me ajuda muito na divulgação do canal e desse vídeo para ele chegar em mais pessoas, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima.